Tudo bem? Seguinte, vamos brincar com essa listinha que está aí com vocês. Essa é a lista de termodinâmica. No final da aula eu vou entregar a lista de magnetismo também, já está ali, que eu falei ontem rapidão, mas não vai dar tempo da gente fazer necessariamente os exercícios. Vamos lá, ligado. Seguinte, tem várias coisas dos termodinâmicos que vão aparecer aqui pra gente. Tem aparecido nos últimos anos, se vocês olharem, algumas coisas relacionadas a transformações gasosas em máquinas térmicas. Só que é muito menos. Então eu não vou focar nesse cara se o tempo não der. Eu vou focar na parte de calorimetria. Quero começar pelo exercício de número 2, por favor. Eu te entreguei uma lista. Eu pego. Então vamos começar pelo exercício número 2. Esse exercício 2 é bom para a gente relembrar os processos de transmissão de calor e, de novo, para eu te mostrar que até no término das questões muito fáceis, tudo no Enem é sobre o enunciado. Vamos lá. Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento da água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico em que é armazenada água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona o equipamento. Gente, dá uma olhada no coletor e dá uma olhada no reservatório. O que está mostrando entre o reservatório e o coletor? Tem duas setas aí, está escrito o quê? Água quente e água se movendo em sentidos diferentes. Aí vamos lá. O processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório interno. Embora tenha radiação solar chegando aqui, não é a água que tem que subir e a água que tem que descer? Qual tipo de transmissão de calor acontece com o transporte de matéria? Convecção. Então tudo é sobre o que está no enunciado. Aqui o transporte de calor está acontecendo por convecção. Mais do que isso, vamos lembrar dos 3 processos de transmissão que tem. A gente tem os processos por condução. Eu posso ter convecção. E por último eu tenho irradiação. O mais importante, óbvio, tem a questão de corrente de convecção, etc., massa e tal. O que eu preciso que você lembre primordialmente é que condução só acontece nos sólidos. Convecção acontece nos líquidos e nos gases. E a irradiação é o transporte de calor através de ondas eletromagnéticas. Só vamos lembrar uma coisa aqui bem interessante. Quando a gente fala de onda eletromagnética, a gente vai ter ondulatória, mas lembra lá, eu tenho raio gama, eu tenho raio X, eu tenho ultravioleta, eu tenho a parte do visível, infravermelho, eu tenho as micro-ondas e eu tenho as ondas de rádio / TV. Todo mundo aqui transporta energia, mas um desses caras é conhecido por calor. Quando eu estiver falando de irradiação, eu estou focando primariamente nas ondas do tipo Q, infravermelho. Não se esqueçam disso. Ficou alguma dúvida nesse primeiro? É bem básico, bem rápido, viu que é movimento de água e mais o coletor, o que fica se movendo entre o coletor e o reservatório é um líquido. O único processo de transmissão de calor possível para um líquido é convecção. Letra E? Professor, Mano, mas dentro do coletor solar, ele é a vácuo, né? então, mas aí que tá. Existem vários processos envolvidos aí. Porque se você parar para pensar, você tem radiação, a luz está chegando. Por mais que o coletor lá dentro tenha água, eu vou ter que representar a água aqui de outra cor. Tá? Então a aguinha que está aqui dentro, a água está em verde. Ele é um sólido, então você pode falar que tem condução. Só que ele não quer saber os processos envolvidos. A pergunta dele é exatamente isso. Ó. O processo pelo qual ocorre transferência de calor do coletor para o reservatório, que está lá em cima. Então, quando essa água absorve o calor, ela aquece. Água mais quente é menos densa, ela sobe. Isso é corrente de convecção. Então, a água sair daqui para a água quente subir e a água fria descer é movimento de convecção. Então, ele quer especificamente, tem vários ali, mas ele quer esse. Fechou? Belezinha?
Bom, tem alguns outros para vocês brincarem aí um pouquinho, beleza. No tempo que nós temos, não vai dar para fazer tanta coisa, mas é importante falar rapidinho no exercício 6. Esse tipo de coisa vai aparecer eventualmente também. Coisas fáceis que a gente não pode errar. Seis. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação que ela está mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com um cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após um longo tempo, ao encostarmos as mãos na parte metálica e outra na parte de madeira, sentimos que a parte metálica está mais fria, ou achamos que ela está mais fria. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. Então, primeira coisa, galera, se você bota um objeto, uma faca, tem um cabo e a parte metálica, madeira e metal, coloca ela no congelador e deixa ela lá por 1 hora, tem como a madeira e o metal estarem a temperaturas diferentes? Não, porque eles vão estar em equilíbrio térmico com o quê? Com a temperatura da geladeira e com qualquer outro ambiente. Por que eu tenho sensações diferentes quando eu toco a madeira e o metal? Isso tem a ver com o fluxo de calor. Embora eu saiba que a condução ocorre nos sólidos, uma equação que aparece muito nos últimos anos, o Enem já cobrou ela algumas vezes, então é importante a gente ficar atento, é que quando a gente fala de condução, a gente tem que ficar atento para um negócio chamado fluxo de calor. Fluxo de calor é equação de Fourier. Tem duas maneiras de você definir o fluxo. O fluxo de calor pode ser definido como calor por intervalo de tempo, mas em geral você vai usar K, A, delta teta sobre I. Só para eu te mostrar aqui em um desenho, gente, isso aqui pode ser usado para uma parede, pode ser usado para qualquer coisa. Se você pegar uma barra aqui, uma barra metálica, porque, lembrando, fluxo de calor tem a ver com condução, isso só acontece nos sólidos. Se você coloca algo a 100 graus Celsius aqui e algo a 0 graus Celsius, o calor tem que fluir da maior para a menor. Agora, aqui ele vai fazer isso em um sólido. O sólido é feito de um determinado material, ou seja, existe um coeficiente. Ele tem uma determinada área de seção transversal, essa área também importa. A diferença de temperatura e, por último, a espessura do material da parede, que seria um comprimento, entre aspas. O que é importante eu te mostrar? Nem todos os sólidos conduzem da mesma maneira. Alguns são melhor condutores do que outros. Por isso eu tenho essa sensação diferente. Simples assim. Então, qual das alternativas está dizendo isso aí pra gente? Letra: o fluxo de calor é maior no metal que na madeira. Letra C. Simples, básico pra gente. E outra, repara uma coisa, você pode ir eliminando o que é absurdo aí, tá? Dá uma olhada, por exemplo, a madeira retém mais calor que o metal? Gente, um corpo retém calor? Qual a definição de calor? Calor é energia térmica em trânsito. O corpo só tem temperatura. Agora, corpos que têm temperaturas diferentes trocam calor. Não se esqueçam disso. Um corpo nunca tem calor. Ele só tem temperatura. Então você vai eliminando aí o que é absurdo e vai chegar nesse cara aí. Justo? Beleza até aqui? Fechou. Próximo. Vamos lá. Eu vou sempre de olho no tempo aqui para ver o que dá tempo da gente fazer. Eu quero fazer um 9. Repara uma coisa, até agora nós fizemos 2 exercícios de calorimetria, 2 exercícios o quê? Fáceis praticamente. Então, e ficar atento aos detalhes que sempre tem. Olha o 9. Em uma indústria alimentícia, para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oco com uma entrada de vapor a 120 graus Celsius e uma saída para a água líquida em equilíbrio com vapor a 100 graus Celsius. Isso aqui faz toda a diferença. Não que você precise fazer o desenho, mas vai. Vamos imaginar o seguinte, você tem aqui. Por que ele falou parede oca? Não é necessariamente que esse treco... o formato tanto faz. O que eu quero imaginar com você é o seguinte. Aqui tem uma parede macia. Vou colocar. Então, entre esses 2 vãos, pode acontecer o quê? Tá? Aqui eu vou até colocar
Esse cara vindo daqui e saindo lá. Imagina que isso aqui é uma estrutura diferenciada. Aqui ele vai falar que tem doce de leite que ele quer concentrar um produto que esteja aqui, ele vai usar calor para isso, e para isso ele usa água. A água entra aqui como vapor a 120 graus Celsius e sai do outro lado líquida a 100 graus Celsius em equilíbrio com o vapor. É isso que a gente leu. Então aqui entrou o vapor d'água, aqui saiu água no estado líquido a 100 graus Celsius. Todo mundo entendeu essa primeira parte. Fechou. Bom, vamos lá. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor d'água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação da água e concentração do produto. O que vai acontecer? Enquanto a água tem que percorrer toda essa parte interna aqui, ela vai reduzir a temperatura e vai mudar de estado físico. O que vai fazer o quê? Liberar calor para quem está aqui dentro. Esse treco está liberando calor. Tá aqui, ó. Quando esse treco absorve calor e a temperatura do doce de leite aumenta, o que vai acontecer com a água contida nele? A água contida nele evapora. E aí você concentra o produto. Você fica com menos água, mais produto concentrado. É isso que ele me contou até agora. Agora, olha a pergunta dele. Essa é a sacanagem. Tá? No processo de concentração do produto, a energia é proveniente do quê? Da onde vem a energia utilizada? Eu concordo com você que para concentrar o produto tem uma evaporação. Evaporação é calor latente ou sensível? Lembra que aí, vamos colocar de novo dois tipos. Então eu tenho calor associado à variação de temperatura, eu tenho que macete, e eu tenho calor associado à mudança de estado físico, que é o queimado. Nem vou brincar com unidade de medida aqui, tá? Então esse cara aqui, associado a variar a temperatura, e esse cara aqui associado a uma mudança de estado físico. Beleza. Aí você fala, pô, professor, então a concentração do produto tem a ver só com a evaporação, é só calor latente. Errado. Porque ele não quer saber o tipo de energia que você precisa para concentrar o produto. Ele quer saber o tipo da energia que é utilizada. Para que esse cara tenha energia para evaporar, a energia está vindo de onde? Da água. A água entra como vapor e sai como líquido. Se ela mudou de estado físico, tem calor sensível. Agora, ela estava a 120, ela sai a qual temperatura? Também tem calor latente. Tem os dois. Tem calor latente e tem calor sensível. A energia proveniente no processo de concentração vem dos dois tipos de calor. A única alternativa que me diz isso é a letra D, né? Do calor sensível e do calor latente de condensação da água. Então, pra gente, 9, letra de novo. Mas eu não quero saber o que vai acontecer com a evaporação. Eu quero saber da onde vem a energia para que ele possa evaporar. De novo, a questão é simples, mas a sacanagem está no enunciado. Ele falou que vai evaporar. Aí ele pergunta, ó, no processo de concentração do produto, é utilizada a energia proveniente do quê? Para esse cara evaporar. Da onde eu tirei energia? Eu tirei daqui, ó. Água variando a temperatura, água mudando de estado físico, condensado. Daí que vem. Exato. De novo, são exercícios fáceis. É a coisa mais simples do mundo? Não, ele vai fazer um texto confuso. Ele quer que você saiba interpretar a parada. Esse é o mais importante, mas tá tudo no enunciado. Beleza? Professor, o calor latente de evaporação e de condensação da água não é o mesmo? Isso, então. A questão é o que ele vai sofrer. Se a gente for pegar em termos de valores, pensa o seguinte. O calor latente de fusão e o calor latente de solidificação são os mesmos. A única diferença é que você pode trocar o sinal. Para solidificar ele tem que perder energia. E aí, ó, o calor latente de vaporização é igual ao calor latente de condensação. Mas aqui é negativo porque você libera energia também. A questão é, a água do vapor do líquido, ela está condensando. Não evaporando. Aí tem essa diferença também que ele poderia sacanear nas alternativas. Sim, senhora. Ia, com certeza. Porque, gente, esse é um exercício, vamos lá. Tudo bem que a gente tem que lembrar os tipos de calor. Mas você reparou que tá tudo menos. Esse exercício é interpretação de texto. Não é um exercício de física necessariamente, é um exercício de interpretação de texto. E é esse que você não pode errar. Dos 3 que a gente fez até agora, esse aqui é o que você não poderia errar em hipótese alguma.
Porque esse, você teria que saber de fluxo de calor, coeficiente de condutibilidade. O primeiro, você teria que saber que é uma corrente de convecção e etc. Aqui está no texto. Está no texto. Essa é a sacanagem do Enem. Essa é a sacanagem. Beleza? Próximo. 10. Mas ó, cuidado também, que senão você fica na pira seguinte. Errar um exercício fácil não vai jogar seu TRI no lixo. Só que vai dar uma prejudicadinha. Errar 2, errar 3, aí chega uma hora que você começou a errar uma quantidade fácil, o Enem, o TRI é feito para isso, vai imaginar, essa pessoa está chutando as difíceis. Essa é a sacanagem, aí a pontuação vai reduzir. Professor, eu já ouvi falar que o TRI tem algumas alternativas que fazem mais, outras que fazem menos. Isso é verdade? Como? Alternativas? Próximos do certo que valem mais do que nada tem? Não, isso não, o acerto do erro. Aí ele faz ele. Ah, errei porque eu marquei que. Isso é menos errado que o outro. Não, errado igual. Errado igual. Pedro, Você terminou daquela aula? vou, acho que amanhã. Amanhã à tarde. Não tem. O manual de uma ducha elétrica informa seus 3 níveis de aquecimento: morno, quente e super quente. Apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal em um múltiplo de 5. Gente, ele não está falando que a corrente são 5 amperes. Ele está falando que eu só posso comprar disjuntor em múltiplo de 5. Ou é 5, 10, 15, 20, 30, 35, tem que ser um múltiplo de 5. Só isso. Imediatamente, beleza. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 e que toda a energia dissipada através da resistência elétrica do chuveiro seja convertida em energia térmica. Não tem rendimento, é 100%. Tudo que eu dissipar de um eu vou usar no outro. Ele deu o calor específico da água, deu a densidade e ele vai me perguntar o disjuntor adequado para a proteção dessa ducha. Professor, tem um negócio de corrente elétrica, você colocou na revisão de térmica, porque qual é o detalhe? Se você for parar para pensar, é o seguinte: você está usando um chuveiro elétrico, o chuveiro é um resistor, então eu tenho as equações de potência elétrica. Agora, o que você vai fazer com a energia dissipada por efeito Joule? Você vai usar para aquecer quem? A água. Então, neste caso, tem uma potência térmica envolvida. Potência térmica. Lembrem que em todas as situações que a potência térmica é calor dividido pelo intervalo de tempo. Se eu for brincar com esse cara em unidade do SI, esse cara se eu for brincar no SI, Joule segundo, porque potência é watts. Nada vai impedir o Enem de colocar outras unidades, então atenção. Pode ser que ele decida te falar o calor em caloria, pode ser que ele decida te dar o tempo em minuto. É errado você colocar esse cara então em caloria por minuto? Não, a depender do que ele pediu e a depender do que as alternativas têm. Mas cuide da unidade de medida. O grande detalhe é, ele falou que vai perder alguma coisa ou toda a energia do efeito Joule vai ser usada para aquecer a água? Isso, dá uma olhada lá nas últimas que considere, e que toda a energia dissipada pelo chuveiro é convertida em energia térmica. Por quê? Se é 100%, você vai concordar comigo em uma coisa. Eu posso falar que a potência do tipo elétrica, nesse caso, vai ser exatamente igual ao que? A potência térmica. Tudo que eu tirar de um, eu vou conseguir mandar para o outro. Todo mundo concorda? Vamos lá. Esse chuveiro vai ser ligado em qual tensão? E eu quero descobrir disjuntor. Disjuntor tem a ver com quem? Corrente. Então eu quero pio, pur ou pri? Eu quero pio. Então a potência do tipo elétrica para mim é essa corrente vezes a tensão. E a potência térmica? É calor dividido por tempo. A função do chuveiro é virar uma sauna e vaporizar a água, fazer ela mudar de estado físico ou só variar a temperatura? Então quer dizer que o calor da potência térmica então esse cara é isso. E a potência do tipo térmica é calor sobre o tempo. Vamos abrir I, U,
MC delta θ, porque o chuveiro vai variar a temperatura da água, dividido por delta θ. E agora? Agora a gente vai olhar a tabela. A tabela tem para mim vazão e tem as temperaturas. Gente, ele falou lá no começo que eu tenho que proteger em qualquer um dos funcionamentos. Agora, todos esses funcionamentos, morno quente e super quente, utilizam a corrente máxima? Qual? Falamos disso ontem. Qual a situação em que eu vou precisar da maior corrente? No super quente. Professor, mas aí eu tenho 30 e 15. Aí tanto faz, porque muda a vazão. Você escolhe o que você quiser. Você prefere o 30 ou 15? 30 ou 15? Vamos pegar o 30. Só que repara uma coisa. Se você pegar, então, Matheus, a temperatura de 30 graus Celsius, que é a variação, quando a variação for 30 graus Celsius, a quantidade de vazão em volumes de água será de 6 litros por minuto. Não é o que está aí na tabela? Isso. 3 para 30 graus? Não. Tá, é verdade. Que aquece mais. Isso. Obrigado. Eu que confundi. Eu estava com 15 na cabeça. 3 litros por minuto, né? Fechou. A corrente é o que eu quero para comprar o disjuntor. A tensão é 220. Agora, repare uma outra coisa, tá? Se você usou esse cara em ampere e usou esse cara em volts, você está com potência em qual unidade? Se você usou a potência elétrica em watts, a potência térmica tem que estar em watts. Então esquece calor e caloria, já não pode mais. Mas ele foi nosso amigo, a hora que ele deu o calor específico. Qual unidade ele deu para esse calor específico que está aqui? Então beleza, ele me ajudou. Só que cuidado, é joule grama graus Celsius. Você não pode usar a massa em quilo aqui, então atenção nesse detalhe. Qual é a massa de água que vai fluir? Lembra, e eu falei para vocês várias vezes e repito e vou seguir dizendo, que se você estiver falando de água pura, 1 litro é igual a 1 quilo. Esse é o detalhe. 1 litro é 1 quilo. Se são 3 litros, são quanto? Só que eu tenho que usar por conta da constante em gramas. Então, quanto eu tenho de água? 3 mil. Qual é o valor da constante? 4,2? Você escolheu a variação de temperatura 30. Quanto tempo? 1 minuto. 1 minuto são 60. Eu vou com calma, porque eu prefiro fazer tudo junto. Eu sempre prefiro juntar todo mundo numa equação só. E eu tenho que te mostrar as unidades possíveis, a escolha que a gente fez. A constante é o mais importante e também você saber como você está usando cada um. As unidades divididas são mais importantes. Perguntas até aqui? Não? Então, esse zero com esse zero, 3.000 dividido por isso aqui, vai dar 500. Então, isso aqui vai ficar 220 e 500. 4,2 é isso. Posso tirar mais um zero aqui. Então, na hora que eu pegar esse cara, aqui não vai ter jeito. Eu ia tentar simplificar para facilitar a nossa vida, mas é essa continha que você vai ter que fazer. Eu não tenho a menor ideia de quanto vai dar isso, mas com certeza é aproximado a alguma coisa. Se eu pegar 50, 28,6 aproximadamente. 28,63. 28,6. Como eu preciso comprar disjuntores que são múltiplos de 5, qual é o próximo múltiplo de 5? 30. Qual alternativa tem o 30? B de bola? Múltiplos de 5. Esse é legal porque ele envolve tanto o elétrico quanto o termo, junta todo mundo e é um exercício que a gente fala de potência. Perguntas? Poderia fazer separado? Claro que pode. Você pode jogar o calor aqui, colocar o tempo e calcular a potência térmica. E depois voltar para calcular a elétrica. Mas qual é o detalhe? A depender dos números, se você botar tudo junto, você já consegue simplificar muita coisa. Nem sempre a continha vai ser ruim. Então eu prefiro juntar tudo junto. Fala. 60 segundos. É porque eu tenho que usar no SI. Se eu quero watt, o tempo é segundo. Que minuto. 1 minuto, 60 segundos. Beleza? Tá, o nosso tempo está bem pegado. Então, por conta do tempo, nós correremos agora do exercício 17.
Bora lá, 17. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido e o meio ambiente. Tanto que a gente já sabe que na garrafa térmica a parede interna não toca a parede externa para impedir condução, existe vácuo entre as duas para impedir convecção e a parede interna é espelhada para impedir radiação. A gente já viu esse treco. O que importa é o que vem depois. Uma forma de orientar os consumidores na compra da garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz para informar o consumo de energia. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento. Tá? O quadro apresenta algumas categorias e intervalos de variação de temperatura. Para atribuir categoria ao modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma 10 e outra 40, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água. Eu não gosto de água fria e água quente, porque calor não é temperatura. Mas ele falou, a gente vai aceitar. Eu vou colocar mais água quente ou fria? Mais água quente. Lembra que a água fria ela é mais densa. Então aqui eu tenho uma massa menor de água fria, que provavelmente ficou depositada no fundo. E eu tenho uma massa maior de água quente, que provavelmente ficou aqui. Vamos lá. É proporção. 1/3 da massa total é água fria, enquanto 2/3 da massa total é água quente. Se eu somar, eu tenho a massa que eu coloquei ali. A água quente eu coloquei a uma temperatura de 40 graus Celsius e a água fria eu coloquei a uma temperatura de 10 graus Celsius. Essa é a situação. Vamos lá. A garrafa é fechada. Beleza. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se que a temperatura da água obtendo-se 16 graus Celsius. A primeira coisa é, quando você fecha a garrafa, independente se vai ser 6 horas depois, 10 horas depois, 20 horas depois, o que vai acontecer com aquelas massas de água? Elas têm que trocar calor até o equilíbrio. Então, vamos lá. Quando você tem um sistema isolado, não é que você vai igualar o calor, você soma o calor A, mais o calor de um corpo B, mais o calor de quantos corpos tiverem, o calor somado tem que dar 0. É assim que a gente brinca quando a gente tem um sistema isolado. Não igualem os calores. A água quente vai perder calor para a água fria, então é igual. Não, porque tem a questão do sinal, um ganha e um perde. Como eu só tenho 2 massas de água aqui, então é o seguinte, é o calor da água quente somado com o calor da água fria, são os únicos que vão trocar. A garrafa térmica impede troca com o ambiente e ele não me falou nada sobre ela não ser ideal. Esses 2 caras somados tem que dar quanto? 0. Todo mundo concorda? Você concorda, então, que eu posso escrever que o calor da água quente ele é igual, passa para o outro lado, menos o calor da água fria? Agora eu posso fazer isso, porque eu tenho um sinal. Vou abrir. Quem é calor? Bom, esses caras têm temperatura entre 10 e 40, então quer dizer que eu não vou mudar de estado físico, eu só vou variar a temperatura. Então aqui é a massa de água quente, calor específico da água. Quem é a temperatura final? É o que eu quero. E a temperatura inicial da água quente? 40. Lá do outro lado da igualdade, vamos lá, tem um sinal negativo? Tem. É a massa de água fria, tá? Calor específico. A temperatura final é o que eu quero. A inicial desse cara é 10. Aqui eu tenho a minha igualdade. Professor, mas espera aí. Eu sei que isso aqui é 2/3 da massa. Então eu tenho 2/3 da massa total multiplicado por esse cara, θ menos 40, e do outro lado eu tenho menos 1/3 da massa total, Czinho, θ menos 10. Então se você olhar e fizer isso aqui, você vai ver o seguinte, o 3 pode ir embora, a massa pode ir embora, inclusive o calor específico. No caso da água é 1, mas tem dos 2 lados, não importa. O que me importa então? Faz uma distributiva. 2θ menos 80, isso aqui vai ser igual a menos θ, menos com menos, mais 10. Esse cara vai passar aqui,
3 θ. Esse cara vai passar positivo do outro lado, 90. Então, quanto vai dar a temperatura de equilíbrio entre esses caras? 30 graus. Temperatura. Professor, mas espera aí. O enunciado falou para mim que depois de 6 horas, a temperatura no interior da garrafa seria de quanto? 16. O que significa? A garrafa térmica não é ideal. Ela perdeu calor ao longo do tempo do ambiente. E é exatamente baseado nisso que eu construo o selo. Então o que eu vou fazer agora? Uma regra de 3. Por quê? Eu sei o seguinte. Eu sei que 30 graus Celsius é 100% da temperatura que o conjunto tinha que ter. Se a garrafa fosse ideal, depois de 6 horas, esses caras deveriam continuar com quanto? 30 graus. Agora, perdeu. Quanto é a variação de 30 para 16? Porque não é o quanto eu tenho, é o quanto eu perdi. Houve uma variação de 14 graus Celsius. E isso equivale a quanto? A X% de perda de calor para o ambiente. Não importa a temperatura que eu tenho no final, importa o quanto eu variei. Aqui é só brincar com essa regra de 3. 30x 1400. Dá 46 em alguma coisa, né? Ou 48 em alguma coisa, não lembro. 46, 48, vai dar 42. Qual das garrafas térmicas está nesta faixa percentual? A garrafa D de a garrafa D. Então, assim, não dá tempo da gente fazer tudo? Óbvio que não. Mas deu tempo de eu te lembrar processos de transmissão de calor, que se cair vão ser exercícios fáceis. Te mostrar as sacanagens e as pegadinhas que vão aparecer no enunciado. Às vezes não me importa o que tem no final, me importa o processo. Leia com atenção. Fazer um exercício de potência térmica que aparece sempre e os sistemas isolados troca de calor. Então é importante ir por aí. Beleza? Perguntas? Os de termodinâmica, fica aí para vocês fazerem. Por que eu não me preocupo tanto? Por 2 motivos. Um, que é o que menos aparece. 2, os exercícios que envolvem transformações gasosas, em química vocês também têm. Então vocês conseguem se virar bem ali no vídeo de Bogotó. Mas na dúvida fica a lista aí para vocês, vocês podem brincar. Lembrando, plantão hoje e amanhã, se vocês tiverem. Beleza? Vou entregar para vocês os exercícios de magnetismo, falamos de magnetismo ontem também. Vocês estão liberados, muito obrigado, senhoras e senhores, pela atenção de vocês. E por hoje é isso. Foi aí.